Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Professor Júlio César Hidalgo aqui para mais uma aula de direito constitucional do curso à prova. E nós estamos tratando de qual assunto? Administração pública. É isso aí. Esse é o assunto que nós estamos abordando, a administração pública. E vamos falar, dentro de administração pública, de alguns direitos do servidor público. Direitos esses que estão lá no artigo 37, incisos 6 e 7 da Constituição Federal. Que direitos são esses? Dois, que estão interligados, dois direitos interligados. O primeiro é o direito à livre associação sindical, ou seja, o servidor pode livremente fundar sindicatos de servidores, pode livremente fazer parte de sindicato de servidores. Não existe nenhuma restrição quanto à sindicalização do servidor. Além disso, e aí um outro direito que está ligado aí à livre associação sindical é o direito de greve. Servidor, então, tem direito de greve? Tem, tá aí, ó, direito de greve. Pronto, tem sim. Então, professor, posso afirmar que todo servidor tem o direito de greve? Pode sim. Pode afirmar isso. Todo servidor tem o direito de greve. Professor, mas e o militar? Ai. O militar, criança, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisinha, ó. Vou até escrever aqui, ó. Militar, tá? O militar. E se eu disser que militar não é servidor público? Eu sei que isso pode ser um choque para você. Isso pode ser terrível para você, mas militar não é considerado servidor público. É isso aí. O militar não é considerado um servidor público. É uma outra categoria. Aliás, militar é diferente de servidor, que é diferente de trabalhador. Pronto, agora piorou. É que trabalhador é quem exerce a sua atividade na iniciativa privada. Servidor é quem exerce a sua atividade na administração pública. E militar é o militar das Forças Armadas, é o militar da Polícia Estadual dos Estados, mas ele não é considerado servidor público. Então, quando nós falamos aqui, ó, é assegurado ao servidor, na verdade, de quem que nós não estamos falando? Nós não estamos falando do militar, vamos tirar o militar, ele não está incluído aqui, e nem estamos falando do trabalhador, porque esse também não é servidor, tá? Agora, é lógico que, vejam, a greve no serviço público, ela não pode ser tratada da mesma maneira que a greve nas atividades privadas. Porque vejam, vamos imaginar que o McDonald's, esta cadeia de fast food, entrou em greve. O McDonald's está em greve. Oh, meu Deus, é o caos social. Como é que a gente vai fazer sem o McDonald's? Faz sanduíche em casa, come na lanchonete, vai no quilo. Né? Vai afetar a população? Vai ter um impacto? Não. Agora, um determinado serviço público está em greve. Por exemplo, o INSS está em greve, o hospital público está em greve, os professores estão em greve. Isso afeta a população? Sim. É por isso que o servidor público, ele não tem o mesmo direito de greve que o empregado da empresa privada. Ao servidor público é assegurado o direito de greve, mas veja o que diz a Constituição lá no artigo 37, inciso 7. Vou até apagar aqui para poder realçar outro pedaço. Ó. Nos termos e limites definidos em lei específica. Então, o servidor tem o direito de greve, mas esse direito de greve deve ser regulamentado, estabelecendo os termos, as condições e os limites por meio de uma lei complementar para que ele possa exercer o seu direito de greve. Tá? Então, fique bem claro. Ao servidor é assegurado o direito de greve, mas esse direito de greve tem que ser exercido nos termos, quer dizer, nas condições e nos limites definidos em lei específica. E falando-se de servidor,
Vamos continuar agora e falar do teto remuneratório. O teto remuneratório do serviço público, o teto remuneratório da administração direta, autárquica e fundacional. Se você sabe me dizer quem é o teto remuneratório? Ou seja, nenhum servidor público pode ganhar mais do que quem? E se, por favor, você está pensando no presidente da República, você está redondamente errado, grandemente equivocada. O presidente da República não é teto remuneratório de ninguém. Não? Não. Quem que é o teto? Bom, depende. Depende se você exerce suas funções na União, no governo federal, no Estado ou nos municípios. Por quê? Bom, vamos lá. Quem que é o teto, então, remuneratório? Bom, se você é um servidor da União, o seu teto remuneratório é o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal. Ou seja, o seu teto remuneratório é o que o ministro do Supremo Tribunal recebe a título de remuneração. Para ele é chamada de subsídio. E isso tanto faz, olha que interessante, tanto faz, não importa se você está no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário. Isso é irrelevante. O seu teto é o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, se você trabalha no Estado, aí já vai fazer diferença o poder em que você exerce suas funções. Por quê? Porque se for no Poder Executivo, o seu teto é o subsídio do governador. Então, dentro do Poder Executivo do Estado, ninguém pode receber de remuneração mais do que o governador. Agora, se você exerce as suas funções no Poder Judiciário, o seu teto passa a ser o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça, o desembargador do TJ, o desembargador do Tribunal de Justiça, o juiz do Tribunal de Justiça do seu estado. Isso se você é um servidor do Judiciário. Se você for um servidor do Poder Legislativo, aí o seu teto será o subsídio do deputado estadual. Agora, se você exerce as suas funções lá no município, então o seu teto passa a ser o subsídio do prefeito. E aí, de novo, tanto faz o poder, se no executivo ou no legislativo, até porque o município não tem poder judiciário. Tá? Então, esse é o teto, veja. Esse é o teto da administração direta, deixa eu grifar aqui, administração direta, da administração autárquica e da administração fundacional. Tá vendo? Esse é o teto da administração direta, da administração autárquica e da administração fundacional. Então, por exemplo, vamos fazer um teste para ver se você assimilou bem essa história aí do subsídio. Se você exerce as suas funções, lá no Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista da União. Lembra? Se você exerce suas atividades no Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, olhando aí para a tela agora, quem que é o seu teto? Lá no Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista da União. Cuidado, se você está pensando em dizer que o seu teto é o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, você errou. Por que você errou? Vejam, porque nós estamos falando do teto remuneratório da administração direta, que são os órgãos públicos, a autárquica, né, as autarquias, e fundacional, as fundações. Estamos excluindo quem, então? Quem que não está, na verdade, incluído nesse teto remuneratório? Quem não faz parte desse teto remuneratório? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Elas estão excluídas deste teto remuneratório. Veja que interessante. Então, elas estão excluídas do teto remuneratório. Veja o que diz o artigo 37, parágrafo 9º. Que as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, suas empresas criadas por ela, não estão sujeitas ao teto remuneratório previsto aí no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Essa é a ideia. Então, as empresas públicas e sociedades de economia mista não têm teto remuneratório. Agora, cuidado, porque a regra é que o teto remuneratório ele é aplicado
à administração direta, às autarquias e às fundações. Então, a regra é que ele não seja aplicado às empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa é a regra, mas veja, salvo se receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, cuidado com isso. Vejam, se aquela empresa pública ou aquela sociedade de economia mista recebe recursos públicos para pagamento de pessoal, para pagar salário, ou para custear despesas em geral, para custear, por exemplo, aluguel, água, luz e telefone, aí ela passa a estar sujeita ao teto. Aí aquela entidade passa a estar sujeita ao teto. Tem uma outra maneira da gente aprender isso. Eu poderia dizer o seguinte para você. Deixa eu usar aqui minha canetinha. Eu poderia dizer para você que dinheiro de imposto, teto, dinheiro de lucro sem teto. Porque a administração direta, autárquica e fundacional, de onde vem o dinheiro, de onde vem a verba para pagar o salário, a remuneração dos seus servidores? Vem de imposto. Imposto que a União, Estado, Distrito Federal e Município arrecada. Então, no caso da administração direta, autárquica e fundacional, dinheiro de imposto tem teto. O dinheiro da empresa pública e da sociedade de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, geralmente vem de onde para pagar o salário dos seus funcionários? Geralmente vem do lucro. Então, se é dinheiro de lucro, não tem teto. Agora, se aquela empresa pública ou aquela sociedade de economia mista não dá lucro e tem que pegar dinheiro do governo para pagar pessoal, para pagar salário, ou para pagar as despesas em geral, então, nesse caso, é dinheiro de imposto. E se for dinheiro de imposto, tem teto. Talvez esse pequeno quadrinho aí, talvez esse pequeno quadrinho que você está vendo aí, esse aqui, te ajude lá na hora da prova, lá no dia de você estudar. E, continuando ainda, então, falando de administração pública, vou colocar aqui para vocês uma tabela, uma espécie de uma tabela, falando mais um pouquinho de teto remuneratório, para te dar mais uma informaçãozinha de teto remuneratório. Mas antes disso, a gente precisa dividir o que é vencimento e o que é remuneração. São duas coisas diferentes lá na administração pública. Vencimento é uma coisa, remuneração é outra, tá? O que é vencimento? Vencimento é o valor fixo que o servidor recebe pelo exercício do cargo, tá? Então, deixa eu tirar um pouco aqui essa tabela e usar minha caneta para escrever aqui para você o seguinte. Vencimento, tá? Vencimento é o valor fixado em lei. Isso é o vencimento. Valor fixado em lei. Esse vencimento, ele pode vir acrescido de adicionais. E quando nós temos vencimento mais adicionais, nós dizemos que temos uma remuneração. Então, vencimento, valor fixado em lei. Se ele vier acompanhado de adicionais, o servidor recebe, então, dizemos que aquele servidor recebe uma remuneração, tá? E esses vencimentos que você está vendo aí, deixa eu apagar aqui, te dar outra informação. Esses vencimentos, o artigo 37, lá no artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 12, ele diz o seguinte, que os vencimentos, ou que o vencimento pago pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo, o vencimento pago pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo não pode, pelo Poder Legislativo, cometi um errinho aqui, pelo Poder Legislativo, corrija aí, não pode ser superior
ao pago pelo Poder Executivo. É isso aí, o vencimento pago pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo não pode ser superior ao vencimento pago pelo Poder Executivo. Essa é a ideia. Legislativo e Judiciário não pode pagar um valor fixo, um valor atribuído em lei, maior do que o vencimento pago pelo Poder Executivo. Com base nessa informação que está lá no artigo 37, inciso 12, eu vou trazer de volta para vocês aquela nossa tabelinha, para que você perceba que, na verdade, são dois tetos. O de vencimento do valor fixado em lei e o da remuneração, que é o vencimento mais os adicionais. Então, vamos colocar aqui a nossa tabela e nessa tabela vamos colocar aqui Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Estão aí os três poderes. Vamos aqui nessa primeira linha estabelecer o vencimento, que está lá no artigo 37, inciso 12. Vamos imaginar para que um determinado cargo, por exemplo, ascensorista. Para o cargo de ascensorista, o vencimento do executivo vai ser de R$1.000. O vencimento do legislativo vai ser de R$1.200. Pode? Opa, peraí. Eu disse para vocês que o vencimento do legislativo e o vencimento do judiciário não pode ser superior ao vencimento pago pelo Poder Executivo. Então, se o executivo está pagando R$1.000, o executivo está pagando R$1.000, como você está vendo aqui, ó. O legislativo pode pagar 1.200? Não, não pode. Então vamos apagar aqui e estipular que esse legislativo paga R$700 de vencimento para o seu ascensorista. E o judiciário paga R$900 de vencimento para o seu ascensorista. Vejam, o que está aqui disposto está de acordo com o inciso 12 do 37. Os vencimentos pagos pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário não poderão ser superiores aos vencimentos pagos pelo Poder Executivo. Realmente, o Legislativo paga 700, o Judiciário paga 900, isso não é superior aos 1.000 pagos pelo Poder Executivo, isso está de acordo. Agora, o que pode acontecer é aqui nos adicionais, temos a seguinte situação. Vamos imaginar que esse ascensorista do Executivo, ele ganha de adicionais, no final do mês, R$200. Esse do Legislativo trabalha mais à noite, tem sessões à noite, ele ganha um pouquinho mais, R$600. E esse ascensorista do Judiciário, ele ganha R$500 de adicionais. Aí, se eu somar isso, o vencimento, mais os adicionais, aí eu vou ter como resultado a remuneração do servidor, que está limitada no artigo 37, inciso 11. O que pode acontecer é esse ascensorista do Executivo ganhar 1.200, e esses 1.200, se ele for servidor da União, não pode ser maior que o subsídio do ministro. Se ele for servidor do Estado, do Poder Executivo, então não pode ser maior que o do governador. E se ele for servidor do município, não pode ser maior que o do prefeito. O assessorista do Legislativo, R$1.300. Se ele for assessorista do Legislativo do Congresso, ele não pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Se ele for assessorista do Legislativo da Assembleia Legislativa, ele não pode ganhar mais do que o deputado estadual. Se ele for assessorista da Câmara de Vereadores, ele não pode ganhar mais do que o prefeito. E esse do Judiciário ganha 1.400. Se ele for ascensorista do Judiciário Federal, ele não pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Se ele for ascensorista do Judiciário Estadual, ele não pode ganhar mais que o desembargador do Tribunal de Justiça. E no caso aí não existe o Judiciário no Poder Municipal. Então, cuidado, existe uma diferença entre vencimento e remuneração. Ok? Ó, vamos prosseguir então agora. Falar da acumulação de cargos. Artigo 37, inciso 16. Porque a regra é que o servidor pode ter quantos cargos públicos? Por vez? Uma vez. A regra é que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas tem exceção. Tem situações em que eu posso acumular cargos públicos. A primeira situação é no caso de 2 cargos de professor. Então é possível, por exemplo, ser professor de uma escola pública municipal e ser professor de uma escola pública estadual. 2 cargos de professor o servidor pode exercer ao mesmo tempo. O servidor também pode exercer ao mesmo tempo um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico. Ele também ficaria com 2 cargos. Além disso, ele pode ter também 2 cargos privativos de profissionais da área da
saúde. Então, ele pode ter 2 cargos de médico, 2 cargos de dentista, 2 cargos de enfermeiro, alguma coisa assim. Ah, olha só, quando você vai no 16, para aqui. Tem só esses casos aqui no inciso 16 do artigo 37. E se eu te contar que tem mais um? Tem um aqui na linha pontilhada. Quem que é? Bom, vamos colocar aqui na linha pontilhada então. Vamos tirar essa linha pontilhada. E eu vou falar para você que o servidor também pode acumular um cargo público mais um cargo de vereador. Isso está lá na Constituição Federal. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 37. Não, desculpa. Constituição Federal, artigo 38. Fechou. Essa é a regra de acumulação de cargos. Esses são os cargos que é possível acumular. Bom, continuando aí, vamos falar de aposentadoria. Isso aí, aposentadoria. Só lembrando o seguinte, vou colocar para vocês as regras da aposentadoria pública. Regra que tanto faz para o servidor municipal, estadual ou federal, ele deve obedecer. Nós temos 3 tipos diferentes de aposentadoria, tá? Já vou te adiantar, nós temos a aposentadoria voluntária, temos a aposentadoria compulsória e temos a aposentadoria por invalidez. Veja, a aposentadoria voluntária é aquela que o servidor pode requerer desde que ele preencha certos requisitos. Então, quando que um servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, pode requerer a sua aposentadoria voluntária? Quais são as regras de hoje? Ele vai poder requerer isso aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, no caso do homem, e eu vou chamar a sua atenção aqui, ó, para esse E, tá vendo? Então não basta ter a idade, ele vai ter que juntar a idade mais a contribuição, e aí talvez você pergunte para mim, Hidalgo, o que ele contribuiu no INSS vale? Vale, né? Então você que já tem uma contribuição para o INSS, você vai carregar isso para a administração, tá? Então, 60 anos de idade, 35 de contribuição, e veja que está escrito contribuição, não é de serviço, é contribuição, não coloque lá tempo de serviço que está errado. Isso o homem, e a mulher? Sabia que a mulher se aposenta 5 anos mais cedo? Isso quer dizer o seguinte, se o homem se aposenta aos 60 anos de idade e 35 de contribuição, a mulher vai se aposentar aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Isso a mulher. Além dessa regra de aposentadoria, nós temos uma regra especial para os professores. Os professores se aposentam 5 anos mais cedo que os servidores. Então, o servidor vai se aposentar, o professor, aos 55 anos de idade e 30 anos de magistério. Isso no caso do professor, 55 anos de idade e 30 anos de magistério. E a professora, 5 anos a menos, ou seja, 50 anos de idade e 25 anos de magistério. Uma outra possibilidade de aposentadoria voluntária é a aposentadoria voluntária apenas por idade. O servidor pode pedir aposentadoria? Poxa, tinha esquecido isso, lembra que eu lembrei de colocar para você que essa regra de professor só vale para professor de ensino infantil, fundamental e médio, ou seja, quem não tem direito a isso, o professor do ensino superior. Agora sim, a aposentadoria voluntária por idade, que acontece aos 65 anos para o homem e aos 60 anos para a mulher. Só que nesse caso da aposentadoria por idade, ela pode ocorrer aos 65, ela pode ocorrer aos 60, independente do tempo de contribuição, sim. Mas aí ela será proporcional ao tempo de contribuição. Agora, o que não pode fazer? O que é proibido fazer? É proibido chegar lá na administração e já pedir aposentadoria. Isso não pode. Chegar na administração e pedir aposentadoria não pode. Por quê? Porque essa aposentadoria só será concedida se você preencher esses requisitos que você está vendo aí na tela e mais, além disso, 10 anos de serviço público. Então, o servidor tem que ter 60 anos de idade, 35 de contribuição e 10 anos de serviço público. Na verdade, tem mais exigências aí, porque além disso tudo, ele também tem que ter 5 anos de exercício no cargo. Ele deve estar exercendo o cargo há pelo menos 5 anos, deve estar no serviço público há pelo menos 10 anos e aí cumprir esses outros requisitos da idade e da contribuição. Uma outra possibilidade de aposentadoria, outro tipo de aposentadoria, como eu disse para você, um tipo é a aposentadoria voluntária, o outro é a aposentadoria compulsória, que hoje acontece aos 75 anos de
idade e será proporcional ao tempo de contribuição. Antes acontecia aos 70, hoje acontece aos 75 anos, tá? E o último tipo de aposentadoria é a aposentadoria por invalidez, que em regra é proporcional ao tempo de serviço, é isso aí. A aposentadoria por invalidez é proporcional ao tempo de serviço, a não ser que essa aposentadoria por invalidez aconteça por um acidente em serviço, aí ela não será proporcional ao tempo de contribuição, ou se ela acontecer por uma moléstia profissional, aquela doença que o servidor adquire ou desenvolve em razão de suas funções, ou se essa aposentadoria por invalidez acontecer por doença grave, contagiosa ou incurável. Aí, nesses casos, ela não será proporcional ao tempo de contribuição. Mas fora desses casos, se a invalidez decorre de algo que não é um acidente de serviço, que não é uma moléstia profissional, não é uma doença grave, aí ela é proporcional ao tempo de contribuição. Essa é a ideia. Agora eu pergunto para você, por que é que você quer ser funcionário público? Me diz aí. O que te atrai, o que te puxa no serviço público? Eu acho que eu sei. A estabilidade, artigo 41. Eu acho que é isso que está te atraindo no serviço público, não é não? Mas quando você entrar no serviço público, você já será estável? Quando você ingressar no serviço público, você já será estável? Não. A estabilidade é algo que você vai adquirir. E para adquirir estabilidade, quais são os requisitos que você tem que preencher? Primeiro, 3 anos de exercício. Esse é o seu período de experiência. Esse período de 3 anos é conhecido no direito como estágio probatório. Então, esse período de 3 anos é conhecido no direito como estágio probatório, seu período durante o qual você será testado. Mas só isso não basta. Tem que ser 3 anos de exercício em cargo de provimento efetivo, então você tem que estar num cargo efetivo. Se você é servidor temporário, você não se torna estável. Você deve ter ingressado mediante concurso público. Quem tem cargo em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, chamado cargo de confiança, ele pode ficar lá 10 anos no cargo de comissão, no cargo de confiança, mas ele jamais se tornará estável porque ele não ingressou mediante concurso público. E além disso, tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. Não é só ficar lá os 3 anos, tem que passar na avaliação de desempenho, que será feita por uma comissão constituída especialmente para esta finalidade. Agora, ser estável não quer dizer que você não possa ser demitido, não quer dizer que você não possa ser demitida. Não. Ser estável, na verdade, quer dizer que para te demitir, a administração precisa de uma falta grave, mas ela precisa passar por certos procedimentos. Não basta também o servidor praticar uma falta grave e aí ele já é demitido. Não. Temos a falta grave e temos que passar por um procedimento. Que procedimentos são esses? Veja, a demissão do servidor estável, ela pode acontecer em virtude de uma decisão judicial transitada em julgado, a chamada coisa julgada, tá? Coisa julgada, eu também posso chamar de decisão judicial transitada em julgado. Isso é a coisa julgada, quer dizer, para ter a demissão do servidor estável, uma das possibilidades é ter uma decisão judicial da qual já não caiba mais recurso, isso é uma decisão judicial transitada em julgado, aquela decisão judicial da qual já não cabe mais recurso. Ou uma outra maneira de demitir é por meio de processo administrativo, aquele procedimento interno feito pela própria administração pública, ou ainda uma outra possibilidade. A demissão também pode vir por meio de uma avaliação periódica de desempenho, isso mesmo. Eu sei que o seu sonho é adquirir a estabilidade, mas quando você adquirir a estabilidade, você continuará a ser testado, você continuará a ser testada pela administração, continuará a ser avaliada pela administração e, eventualmente, pode ter a sua demissão. Por isso que você está vendo aí na aula, por uma avaliação periódica de desempenho. Ok? Antes de encerrar essa aula, quero chamar a sua atenção aqui, ó. Coloquei no slide, se você quiser entrar em contato com o professor, você tem, por exemplo, aqui o meu e-mail,
Tá vendo aqui o meu e-mail? E tem também o meu site. Bom, eu desejo a você, né, bons estudos e boa prova.